Olá, meu nome é Hernandes Macedo, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre razão. A palavra razão na matemática, ela está no sentido de quociente. E o quociente nada mais é que o resultado de uma divisão. O exemplo mais simples que tu vai encontrar quando se fala de razão é o da pizza. Quando a tua professora do ensino fundamental te apresenta os números que eles são escritos na forma de fração, ela logo em seguida te mostra uma pizza. E aí ela corta os pedaços da pizza, ela pinta os pedaços da pizza e ela te pergunta qual é a razão que aquele pedaço que está pintado representa para o total de pedaços de dentro da pizza. Bem, aí a respeito da pizza ainda a gente pode falar de outros tipos de razão, por exemplo, o número de pedaços pelo total de pessoas, ou até mesmo o custo da pizza pelo total de pessoas que estão consumindo. Quando nós falamos de razão, nós estamos falando de uma divisão entre dois números. Nesse caso, o número que fica em cima a gente chama de antecedente e o de baixo a gente chama de consequente. Se tu observares a leitura que a gente vai fazer da razão, a gente vai ler ela da seguinte forma: A está para B. O que vem antes na leitura é o antecedente e o que vem depois é o consequente. Para o nosso primeiro exemplo, a gente vai usar a seguinte questão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Bem, observa a palavra razão e logo depois vem cadeiras reservadas no setor 3. Como vem primeiro, o que vem antes é o antecedente e o que vem depois é o total de cadeiras. Então, o total de cadeiras é o consequente. Então, a razão que eu quero é o número de cadeiras reservadas no setor 3 dividido pelo total de cadeiras. Observa o seguinte: o setor 3 está organizado em 7 filas. Em cada uma das 7 filas existem 10 cadeiras. Então, tem um total de 70 cadeiras. Observa o seguinte, que as cadeiras reservadas elas estão em negrito. Então, o número de cadeiras em negrito são 17. Dessa forma, a gente tem a seguinte razão. O número de cadeiras reservadas para o total de cadeiras está na razão de 17 para 70. Outra questão do Enem fala o seguinte: diante da hipótese do comprometimento da qualidade de água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes, foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligramas que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos. Em dia, como segue. Tá aí os filtros de 1 a 5. Nota o seguinte, tá? As unidades. Então, esse primeiro número, ele vem em miligrama e o segundo vem em dias. Então, o primeiro se trata de massa de contaminante e o segundo do número de dias. Ao final, descarta-se o filtro com maior razão
entre a medida de massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é 2 pontos. Então, olha, primeira coisa, nota a palavrinha razão aí, tá? Se eu tenho uma razão, então eu tenho que fazer o quociente. Esse quociente entre 2 números. A primeira parte que aparece, a primeira medida que aparece após a palavra razão é a medida de massa de contaminantes. Então, como ela aparece antes, ela é o antecedente. E o que aparece depois é o número de dias. Então, o número de dias é o meu consequente. E aplicando, a gente vai fazer o seguinte. Fazendo essa divisão em cada filtro, eu vou fazer o seguinte, tá? No filtro 1, eu tenho que dividir o 18, que é o número, que é a massa, pelo número de dias. Então, tenho 18 dividido para 6, que é 3. No filtro 2, eu tenho que fazer 15 dividido para 3, que deu 5. No 3, 18 dividido para 4, 18 que divide 2 vai dar 9, 9 dividido para 2 vai dar 4,5. No filtro 4, eu tenho 6 dividido para 3, 2. E no filtro 5, eu tenho 3 dividido para 2, que vai dar 1,5. Então, como eu tenho que descartar a que tiver maior razão e o que tem maior razão é o filtro 2, então eu devo descartar o filtro 2. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até mais.